as mãos e gritarei: oh, 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 tu és santo, oh, 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 tu és santo, oh, 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 tu és santo, oh, oh, tu és santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. E Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes milagres acompanharão os que crerem. Expulsarão os demônios em meu nome. Falarão novas línguas. Manusearão serpentes. E se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal. Imporão as mãos aos enfermos e eles ficarão curados. Depois que o Senhor Jesus lhes falou, foi levado ao céu e está sentado à direita de Deus. Os discípulos partiram e pregaram por toda parte. O Senhor cooperava com eles e confirmava a sua palavra com os milagres que a acompanhavam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que eu sou e te render glória, aleluia, 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 aleluia. Com alegria, igreja, cantemos ao Senhor. Quando lutas vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei, pois tu és meu refúgio, ó Deus. Eu quero ouvir esta igreja. E não importa onde estiver, no vale ou no monte adorarei, a ti eu canto glória, aleluia, aleluia, igreja, canta ao Senhor. Aleluia, Oh, aleluia, aleluia, Jesus. aleluia, 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 Jesus. Obrigado, Senhor. Senhor, preciso do teu olhar, Ouvir as batidas do teu coração. Me esconder. me esconder em teus braços, ó Pai. Toda minha alma deseja te, junto com
é santo, exaltado. Aleluia. Igreja apaixonada. Aleluia. Oh, Aleluia. oh, aleluia. 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 Sentado, amado, amada. Meu amado irmão, minha amada irmã no Senhor. Irmão, irmã, uma pergunta no início do sermão. Você já teve a sensação de que você já lutou muito contra um vício, ou talvez um desvio moral, ou um problema, ou atitudes erradas que você tem, e você tem a impressão de que não está dando certo, que tem alguma coisa errada, porque você não está mudando, que você está lutando, se esforçando, porque você, meu irmão, você é um homem temente a Deus. Só o fato de estar aqui nesta noite é sinal de que você é temente a Deus. Você tem temor a Deus. E você, minha irmã, é uma mulher também temente a Deus. Mas a impressão que você tem muitas vezes é que você é um fracassado, uma fracassada. Você faz um propósito, vem à igreja na segunda-feira hoje adorar a Deus, ou na sexta-feira adorar a Deus, e você acaba saindo daqui, você já tem uma queda, uma recaída, ou amanhã, na terça-feira, aí você desanima, você fala assim: não adianta então ficar orando, não adianta vir à igreja, porque eu venho à igreja, adoro a Deus, louvo a Deus, leio a palavra, ando com a Bíblia, proclamo a palavra, medito na palavra, e eu não mudo. E o diabo, que é o pai da mentira, fica insistindo para você desistir. Não desista, meu irmão. Não desista, minha irmã. Irmãos, eu tenho todos os motivos do mundo para desistir do meu ministério. Eu tenho todos os motivos para desistir da Associação Leão de Judá. Mas eu não desisto. Por que eu não desisto? Dê glória a Deus, é a Ele, aplaudir ao Senhor, não a mim. Por que eu não desisto? Porque quando eu leio essa passagem de Davi, que nós iniciamos a Santa Eucaristia, Davi era um menino, um adolescente, pastor de ovelhas, e toda vez que o leão ou um urso vinha devorar a ovelha de Davi, o que Davi fazia? Ele não se intimidava, ele não ficava tímido, ele não ficava amedrontado, pelo contrário, ele ia atrás do urso, ele ia atrás do leão, abria a boca do leão, abria a boca do urso e tirava a ovelha que estava ali. Você não pode desistir, porque o leão está roubando a sua ovelha, porque o urso está roubando a sua ovelha. Davi era um menino, mas Deus deu força àquele menino, àquele adolescente, para vencer. Ele lutava contra o leão, meu irmão. Ele lutava contra o urso, minha irmã. Deus deu vitória ao menino. O Deus que deu vitória a Davi é o Deus que dá vitória a você e dá vitória a mim também, em nome de Jesus. Davi, quando ele foi lutar contra Golias,
sabe o que ele falou para Golias, o gigante? Ele olhou para Golias e disse assim: a batalha do Senhor, Golias, a batalha do Senhor. Eu sou apenas servo, você é apenas serva, servo do Deus Altíssimo, querido, querida. A batalha do Senhor. Não desista. Vejam a história de Saulo. Hoje celebramos a conversão do apóstolo Paulo. Quando ele se converte, Saulo era judeu, da tribo de Benjamim, era fariseu, zeloso, era judeu. E Saulo, olha para o altar, irmãos. Saulo, ele tinha desprezo por Jesus. Imagina, antes de se converter, ele se chamava Saulo. Depois que ele se converteu a Cristo, que ele entregou a sua vida a Jesus, ele mudou o nome para Paulo. Saulo, ele tinha desprezo por Jesus. Por quê? Ele achava que Jesus era um traidor do povo de Israel. Jesus morreu numa cruz. A cruz, um judeu morrer numa cruz, era a maior vergonha que poderia acontecer para o povo judeu, porque a morte de cruz é uma morte romana, pagã. E Jesus, considerado traidor do seu povo, por quê? Porque Jesus, num domingo, antes da sexta-feira santa, Jesus, quando entrou em Jerusalém e viu aquele comércio na casa de Deus, Jesus fez um chicote e começou a chicotear os vendilhões do templo, a derrubar as mesas dos cambistas, e disse: não façam da casa de meu pai um covil de ladrões. Os judeus tinham desprezo por Jesus, porque Jesus, ele era contra o farisaísmo. O que é farisaísmo? Uma pessoa que aparentemente é uma pessoa piedosa, uma pessoa santa, mas as suas atitudes diziam o contrário. Saulo tinha desprezo por Jesus e, consequentemente, dos seguidores de Jesus, os cristãos. Saulo perseguia os cristãos. Ele não matava cristão. Saulo nunca matou ninguém. Mas o que Saulo fazia? Quando ele sabia, irmãos, que havia um grupo de cristãos reunidos em determinado lugar, o que ele fazia? Ele falava, denunciava para as autoridades. Ele ia ali, chutava a porta, abria a porta. As autoridades, os guardas entravam, prendiam os cristãos eram levados para as prisões, e muitos morreram apedrejados por causa da fé. Capítulo 9 de Atos. Saulo estava levando uma carta autorizando a Saulo prender os cristãos da cidade de Damasco, na Síria. Enquanto Saulo estava indo para Damasco, provavelmente montado no cavalo, desceu uma luz do céu. Aquela luz radiosa fez Saulo cair por terra. E de dentro da luz, de dentro daquela luz, veio uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele assustado. Ele não conhecia a voz de Jesus, porque Saulo, ele não foi do tempo de Jesus. A conversão de Saulo, foi mais ou menos 30 anos depois que Jesus morreu e ressuscitou. Ele não conhecia Cristo. Ele nunca tinha ouvido a voz de Jesus. Por isso que ele se assustou. Quem és tu? Quem és tu que estás falando comigo? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Naquele momento ele fica cego. Cego. Aquele todo-poderoso Saulo, cheio de autoridade, que prendia os cristãos, que causava medo. Ai, meu Deus. Agora estava ali, caído no chão, cego.
ele foi levado até Damasco. Ficou hospedado na casa de um homem chamado Judas, na rua direita. Numa ocasião, eu estive em Tel Aviv, o antigo porto de Jope, e lá estão ruínas da casa onde Saulo ficou 3 dias, cego, em jejum profundo, sem comer e sem beber nada. Lá tem ruínas da casa, e numa ocasião eu tive a graça de estar naquele lugar. Em Damasco havia um homem chamado Ananias, cristão temente a Deus, um homem temente a Deus. Deus apareceu a Ananias e disse: Ananias, vai até a casa de Judas, na rua direita, e lá você vai encontrar um homem chamado Saulo. Eu o escolhi. Ananias, quando ouviu o nome Saulo, Senhor, Saulo é o inimigo, Senhor. Ananias, quando eu escolho, eu escolho. Vai. Ananias foi, encontrou Saulo em profunda oração, cego, em jejum. Saulo, meu irmão, o Deus que apareceu a você no caminho de Damasco me mandou aqui, porque Ele te escolheu. Ananias ora sobre Saulo, aquelas escamas caem dos seus olhos, ele volta a enxergar. Ele é batizado, e depois do batismo, ele adota o nome de Paulo. Veja que história linda. Saulo, quando ele se converteu a Jesus, até o nome ele quis mudar. Quando você conhece Jesus, meu irmão, minha irmã, você quer mudar. Quando você faz a experiência com Jesus, irmão, irmã, você tem desejo de mudança. Amém? Quando você começa a conhecer Jesus e conhecer o evangelho dele, a palavra dele, você sente naturalmente o desejo de ser diferente, de ser um novo homem, uma nova mulher, um marido melhor, um pai melhor, um filho melhor, uma esposa melhor, uma mãe melhor, uma filha melhor. Por quê? Porque agora você conhece a luz, e essa luz é Jesus. Muda, irmão. Ah, padre, mas eu não consigo. Oh, meu querido, minha querida, você não consegue, mas o Deus que abriu o mar vermelho, Ele é poderoso para transformar a tua vida, para arrancar do teu coração esta mágoa, arrancar você do lixo, da podridão, do pecado, do vício, porque Ele é o Senhor, Ele é Jesus de Nazaré. Entrega tua vida a Ele, entrega os teus problemas, entrega os teus pecados. Hoje no Evangelho, o Senhor Jesus, Ele faz uma promessa. Ele diz, no Evangelho de Marcos, capítulo 16: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Irmão, eu não escolho pessoas para proclamar o Evangelho. Eu não escolho pessoas. Quando você sabe que tem um irmão, uma irmã que está precisando de Jesus, você tem que ir lá, irmão, porque é a ordem de Jesus: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Não é simplesmente assim: ah, aquela casa lá, eu não conheço. Aquela família lá eu não conheço. Ah, não, eu só vou na casa de fulano, na casa de fulana, porque eu conheço. Está errado. A pessoa, independente se eu conheço ou não conheço, é uma alma que precisa de salvação, que precisa que o Evangelho seja anunciado. Como seria maravilhoso, imaginem, todos nós aqui, irmãos,
que estamos nessa Eucaristia linda, fervorosa, saíssemos daqui com um coração cheio de fervor missionário. E cada um de nós, escolhesse uma casa para anunciar o Evangelho. Olha que maravilha seria. E Jesus continua dizendo: estes milagres acompanharão os que crerem. Você crê, meu irmão? Sim ou não? Sim ou não, irmão? Se você crer, e eu creio que você crê, você pode expulsar demônios em nome de Jesus. Amém? Se você pode expulsar demônios em nome de Jesus, como é que tem cristão que tem medo do demônio? Nossa, padre, ai que medo, padre, porque ele está fazendo barulho lá em casa. Ai, padre, você crê, sim ou não? Sim ou não? Olha o que você está respondendo, hein, irmão? É a Deus que você está respondendo. Se você crê, são os demônios que têm que ter medo de você. Não você ter medo de demônio. Eu sempre falo aquele exemplo, não é? Uma irmã chegou para mim, desesperada. Calma, irmão, o que aconteceu? Ela falou: padre, uma pessoa colocou o seu nome na boca de um sapo, fez mandinga, fez bruxaria contra o Senhor. Porque eles dizem assim, eles, né, do paganismo, dizem assim: coloca o nome na boca do sapo, costura a boca do sapinho, o sapinho não pode comer, ele vai secando. Que maldade, não? Coisa do diabo mesmo. Como é que alguém pode falar que isso é de Deus? Coisa do diabo. Fazer mal a uma criatura inofensiva. Você coloca o nome na boca do sapo, costura, o sapinho não pode beber, não pode comer. Olha que absurdo, irmãos. Como um cristão, que se diz cristão, pode se envolver com uma coisa nojenta dessa, de fazer mal às criaturas de Deus, para fazer mal aos outros? Isso é coisa do diabo. Costura a boca do sapinho, o sapinho não pode comer, não pode beber, vai definhando, secando, e o sapinho morre de fome e de sede. E o nome está ali dentro. E segundo eles, do paganismo, são pagãos, dizem que o nome, a pessoa cujo nome está ali dentro, vai também secar até morrer. E colocaram a minha boca, meu nome na boca de um sapo. E a irmã chegou para mim desesperada: ai, padre, pelo amor de Deus, colocaram seu nome na boca do sapo. Eu falei: por que esse desespero? Por que você está desesperada, irmã? Padre, o seu nome está lá dentro. Irmã, eu tenho dó é do sapo. Eu espero que de alguma maneira ele consiga tirar aquela linha e ele consiga comer e beber. Por quê? Irmão, antes que alguém coloque meu nome na boca de um sapo, antes que alguém coloque seu nome na boca de um sapo, o teu nome, meu querido, o teu nome, minha querida, foi escrito no livro da vida do céu. Jesus escreveu o teu nome no livro da vida no céu. Então, meu amado, para que esse medo? Dá glória a Deus por isso. Então, meu irmão, ah, padre, alguém levou meu nome lá no terreiro, não sei das quantas. Ah, meu nome está não sei onde. Querido, o meu nome, o teu nome está escrito no livro da vida, no céu, no céu, no céu. Que tipo de cristão é você, meu irmão? Que tipo de guerreiro é esse? Jesus diz: aquele que crê, impõe as mãos aos enfermos e eles ficam curados. Quando você vai visitar uma pessoa doente, não é para fazer uma visitinha de cortesia. Ah, não, quero fazer só uma visitinha. Não, sim, fazer só uma visitinha. Você está bem? Você está bem? Em primeiro lugar, que essa pergunta não se faz, né? Se a pessoa está lá no hospital, sentindo dor, você está bem? Tô. Quando a pessoa está doente, a pessoa não está esperando apenas uma visitinha.
O que a pessoa quer quando está doente? O que a pessoa precisa? Está doente, o que precisa? Ou seja, oração. Através da oração, a pessoa precisa de quê? Está doente, doente. O que a pessoa precisa, queridos? Através da oração. Cura. Saúde. Não é visita. Faça a visita. Mas lembre-se do que Jesus disse: imporão as mãos aos enfermos e eles ficarão curados. Qual a sua atitude quando vai visitar uma pessoa doente? Preste atenção, amado, amada. Tem irmão que não presta atenção na pregação, no sermão. Preste atenção, amado, amada. Quando você vai visitar uma pessoa doente, não é chegar lá e falar assim: olha, eu vim só fazer uma visitinha. Que dó, que pena. A pessoa não precisa de pena. Guarda a tua pena para você, guarda o dó para você. Não, nem. Você fala para a pessoa: você permite, tem que perguntar, é claro, você permite que eu faça uma oração sobre você? É claro que a pessoa vai falar sim. O que Jesus diz: imporão as mãos aos enfermos e eles ficarão curados. Impõe as mãos. Lembre-se, isso está escrito em João 16, 23. João capítulo 16, versículo 23. Jesus diz: tudo o que vocês pedirem ao Pai em meu nome, o Pai vos concederá. Impõe as mãos na testa, na cabeça. Ó meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, eu suplico por este irmão ou esta irmã. Senhor, realiza milagres. Cura esse teu filho ou essa tua filha, em nome de Jesus. Amém. Pronto. Pronto. É Jesus que vai fazer a obra. É Deus que vai fazer o milagre. Não é você. A pessoa está precisando de cura, irmãos. A pessoa está precisando de oração. Não é de visitinha. Então, em nome do Senhor Jesus, oremos, pedindo cura e libertação para todos aqueles que necessitam. Amém? Você crê? Então você vai expulsar demônios em nome de Jesus. Vou contar para vocês um caso que aconteceu comigo. Talvez eu até tenha falado aqui, mas repito. Uma vez eu tinha um cachorrinho, o Pitico, e ele dormia comigo no meu quarto. E um dia de madrugada ele acordou, latindo. E a gente acorda assustado, não é? Porque está dormindo, imagina, o cachorro lá do teu lado, latindo. E eu acordei, acendi a luz do abajur. Eu perguntei: o que aconteceu, Pitico? O que é isso? E ele latia em direção à porta do meu quarto. E na porta do meu quarto era um corredor, era a porta de entrada, vinha direto na porta do meu quarto. Era um corredor. E ele latia em direção à porta. Latia, mas latia. Eu estava até incomodado com as outras pessoas do prédio. Eu morava em prédio. E ele latia. Eu levantei e fui até a porta. E quando eu fui abrir a porta, o corpo ficou todo arrepiado. Tinha algo maligno do outro lado da porta. Tinha algo maligno do outro lado da porta. Por isso que o cachorrinho estava tão assustado. Mas ele pulava na cama. Eu, claro, no meu quarto, eu tenho estola, que nós usamos. Estola é esta roupa aqui que nós usamos. Em cima da túnica. Por cima da túnica. Tenho água benta também. Asperges. Abri a porta, irmãos. Quando eu abri a porta, em nome de Jesus, é claro, eu clamei o nome de Jesus. Quando eu abri a porta, eu falei: em nome de Jesus, está repreendido. E fui pedindo ao Senhor: Senhor, põe teus anjos aqui. Senhor, põe teus anjos aqui. Eu saí do meu quarto, fui indo até a porta do meu apartamento, expulsando aquela presença diabólica.
expulsando aquele espírito maligno que estava ali, que foi naquela noite para me atormentar, para me destruir, que o diabo mandou. E eu fui expulsando, e eu sentia a presença dos anjos ao meu lado. Eu sentia a presença da luz dos anjos ao meu lado. E aquela força maligna do mal indo embora, sendo expulsa da minha casa. Eu abri a porta principal da minha casa, do meu apartamento, e disse: em nome de Jesus, vá embora e nunca mais volte, porque a minha casa pertence ao Senhor Jesus Cristo. Tracei o sinal da cruz. Nunca mais. Nunca mais. Não tem que ter medo. Não tem que ter medo. Acordou de madrugada, sente, por exemplo, no seu quarto uma presença diabólica, uma presença maligna. O que você faz? Não adianta se cobrir com o lençol. Alguns acham que o lençol é santo, que o lençol vai proteger, né? Fica todo encolhido lá, debaixo do lençol. Não vai embora não. Veja o Evangelho de Marcos 16. Aquele que crê, expulsarão demônios em meu nome. Você, quando sentir a presença diabólica no seu quarto, no seu trabalho, não se intimide. Lembre-se que você tem o Espírito Santo, que você tem o poder do nome de Jesus. Levante-se. Tenha sempre água benta em casa. Tenha sempre sal exorcizado em casa. Mistura um pouco do sal exorcizado com a água exorcizada. Asperge no seu quarto, ou seja, joga no seu quarto. Leia, se possível, o Salmo 90 ou o Salmo 67 e cante um louvor a Deus. E tenha certeza que o espírito maligno vai embora e nunca mais volta, em nome de Jesus. Amém? Se Deus é por nós, então, meu amado, não tenha medo, em nome de Jesus. Deus é contigo. Deus é contigo. Amado, nós vamos agora para o ofertório. Sejam generosos para a obra do Senhor. Quem ainda não consagrou seu dízimo este mês, ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Quem paga este ginásio não é o presidente dos Estados Unidos, nem a presidente do Brasil. Quem paga esse ginásio, quem paga este som, para que nós tenhamos essa Santa Eucaristia, somos nós. Somos nós. Então, em nome de Jesus, seja generoso na sua oferta para Deus, para o Senhor. E consagre o seu dízimo, que ainda não consagrou este mês. Vamos cantar ao Senhor com alegria.